Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Vamos nessa oportunidade trazer mais um exemplo de como definir o preço de um serviço, ou seja, como montar um orçamento completo utilizando a nossa planilha para a formação de preços de serviços. Vamos aqui abordar como exemplo um serviço de jardinagem e demonstrar o passo a passo para a formação dos preços dos serviços disponibilizados utilizando a nossa referida planilha, que pode ser utilizada para calcular o preço do serviço, ou seja, montar um orçamento para qualquer tipo de atividade. Então nos acompanhe até o final e não perca nenhum detalhe de como utilizar a nossa planilha. E também é disponibilizada gratuitamente, caso haja interesse da sua utilização. Sou José Madeira Pena, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Caso necessário, nossa planilha permite fazer o cálculo das depreciações dos bens da empresa, tanto para os não ligados diretamente ao serviço, que irão compor os custos fixos, como também os ligados diretamente ao serviço, que irão compor os custos variáveis. Digamos que a nossa empresa de jardinagem possui um veículo e utiliza o mesmo para fazer o transporte das pessoas e também das ferramentas e materiais necessários para o serviço, cujo valor é de R$ 45 mil, a sua vida útil estimada em 5 anos, e um valor residual de 20%. Isso nos daria aqui um custo de depreciação mensal de R$ 600. Não vou aqui me aprofundar sobre o assunto de depreciações. Caso haja interesse, você pode assistir ao vídeo que estarei deixando no final dessa apresentação, onde abordo o tema da depreciação com muito mais profundidade. Vamos inserir aqui mais um elemento. Então vamos copiar, inserir células copiadas. Vamos colocar aqui ferramentas e utensílios. Digamos que o valor atualizado desses bens é no total de R$ 6 mil. Sua vida útil também de 5 anos. E eles não têm valor residual. Então eu tenho aqui mais R$ 100 de custos com depreciações, o que me dá um total de depreciação mensal no valor de R$ 700. Podemos também lançar na nossa planilha os custos fixos inerentes ao funcionamento da empresa, que podem não estar ligados diretamente ao serviço realizado. A título de exemplo, colocamos aqui os gastos com telefone no valor de R$ 135, o aluguel do galpão, onde são guardadas as ferramentas e o veículo, mais R$ 450. E para exemplificar o funcionamento da planilha, vou inserir aqui mais um elemento. Então seria copiar, inserir células copiadas. Vamos colocar aqui outras despesas. R$ 350. Totalizando aqui então o valor de R$ 935. A planilha também nos permite fazer a distribuição dos salários dos colaboradores que compõem a organização, que podem ser não ligados ao serviço, ou seja, que vão incorporar os custos fixos. E semelhante às depreciações, podemos também aqui elencar os salários dos trabalhadores que estão ligados diretamente ao serviço, que serão incorporados aos custos variáveis. Então, digamos que eu tenho aqui o próprio salário do jardineiro, que tem uma remuneração estimada em R$ 2.500, os encargos sociais representam 35%, dando aqui um total de R$ 3.375. Vamos inserir aqui mais um funcionário. Copiar, inserir células copiadas. Digamos que temos aqui um servente, que recebe um salário de R$ 1.600. Os encargos sociais também em 35%, ressaltando que esses encargos podem variar dependendo do enquadramento tributário e também da atividade exercida pela empresa. Então esses valores aqui são hipotéticos e estão próximos aos encargos calculados para uma empresa do Simples Nacional e que podem ser variáveis, desde o valor para um microempreendedor individual até para uma grande empresa, chegando em alguns casos passar de 70%. Então o percentual aqui a ser colocado será o que a empresa já vem aplicando. Estou aqui fazendo algumas inserções e fazendo breves colocações para demonstrar a versatilidade da nossa planilha. Lembrando que ela pode ser disponibilizada gratuitamente e, se caso haja a necessidade de conhecer todo o seu funcionamento na íntegra, estarei também deixando no final dessa apresentação o vídeo completo onde apresentamos o passo a passo de como utilizar a nossa planilha. Aqui podemos também lançar o custo das mercadorias envolvidas na realização dos serviços. No caso do nosso serviço de jardinagem, não irei atribuir aqui nenhum valor. Aqui poderia ser colocado o custo de flores, folhagens, grama, adubos,
ou seja, produtos e mercadorias que, eventualmente, o jardineiro pudesse disponibilizar. No nosso caso aqui, ele apenas executa o serviço, não fornece nenhum tipo de mercadoria ou produto. Em resumo, esta aba é destinada para as empresas que, além de prestar serviços, também comercializam produtos e mercadorias. Aqui nessa aba serão levantados os custos das atividades por hora, e é um dos componentes mais importantes da nossa planilha, pois os elementos aqui lançados e os valores encontrados irão alimentar o nosso orçamento para cada tipo de serviço a ser realizado, como veremos na sequência. Então a planilha já puxa aqui automaticamente os gastos com salários, que nós temos aqui R$ 5.535. Também as depreciações, que nós vimos, é no valor de R$ 700. Podemos lançar aqui outros custos. Coloquei aqui R$ 100 a título de exemplo, que nos deu então um total de R$ 6.335 de custos diretos. Nós temos ali 2 funcionários, o jardineiro e o servente, e iremos definir o número de horas trabalhadas por mês. Vamos colocar aqui uma jornada mensal de 220 horas. Podemos também aqui definir qual é a estimativa de produtividade. No nosso caso aqui, definimos um percentual de 90%, que nos daria um total mensal de capacidade de produção de 396 horas. E a planilha já nos calcula o custo total por hora. Se eu tivesse aqui 80% de produtividade, o meu custo seria de R$ 18, pois eu teria de capacidade de produção 352 horas. Vou deixar aqui em 100%, ela vai calcular o total de horas pelos 2 colaboradores, dando aqui 440 horas. E o meu custo horário seria de R$ 14,40. Vamos manter aqui 90%, ou seja, 10% de quebra na produtividade. Então esse percentual pode ser estimado conforme a realidade de cada empresa. Aqui nós iremos colocar quais são as atividades, ou seja, quais são os serviços realizados pela empresa. No caso aqui da nossa empresa de jardinagem, ela faz corte de grama, podas de árvore, prepara solo para plantar flores, faz a plantação de flores, prepara o solo para a plantação de grama. Eu tenho aqui código 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, vou definir um código diferente para cada tipo de serviço, colocar aqui a unidade de medida para cada tipo de serviço, e o que é muito importante, estimar aqui o tempo em horas para a execução de cada atividade. Cabe lembrar que todos esses valores aqui também são hipotéticos, até porque eu não trabalho com jardinagem. Então aqui serão colocados os tempos para cada atividade conforme a realidade de cada empresa. Seja ela uma empresa de jardinagem, uma empreiteira, uma empresa de transportes, de prestação de serviço de limpeza, enfim, cada empresa vai colocar aqui a sua realidade. Digamos que se leve 30 minutos para podar uma árvore, 5 minutos para preparar um metro de solo para plantar flores, 30 minutos para plantar uma dúzia de flores e 1 hora para a preparação do solo para plantar grama. Pode até ser aqui um pouco exagerado. Como eu coloquei, são valores hipotéticos. E a título de exemplo, vamos colocar aqui mais uma atividade. Então vamos copiar, inserir células copiadas, plantação de grama. Nosso código será o 6. Vamos colocar também por metro. E vamos colocar aqui 10 minutos para a plantação de cada metro de grama. Então eu tenho aqui o meu custo por hora, que a planilha calculou aqui em cima, e o custo por unidade para cada serviço, em função da sua unidade de medida. Por exemplo, eu tenho aqui, para fazer o corte de 1 metro de grama, um custo de R$ 2,67. E assim por diante. Então, definido ali os elementos que irão compor os nossos custos, podemos agora preencher qualquer tipo de orçamento. Vamos fazer aqui o orçamento número 1. Podemos colocar o nome do cliente, o tipo de serviço. Vamos colocar aqui cortar grama, plantar flores, entre outros. Podemos colocar aqui o endereço, CPF ou CNPJ, o telefone de contato, a data do orçamento, digamos, 15 de setembro de 2025. Pode colocar aqui um e-mail, caso for necessário. Podemos definir aqui a validade do orçamento, que está estipulado automaticamente para 15 dias. Você pode colocar aqui 30 dias, 10 dias. Vou manter aqui 15 dias.
Então eu montei o meu orçamento no dia 15 e ele tem validade até dia 30 de nove de 2025. Responsável da proposta, pode colocar o nome ou a função, vou colocar aqui jardineiro. Agora vem a parte mais importante. Eu vou montar o meu orçamento. Então eu vou cortar grama e plantar flores. Vamos ver aqui os nossos serviços. O corte de grama é o serviço número 1. Então eu vou colocar aqui o código do meu serviço. Então eu vou apenas colocar aqui o código e quantos metros de grama eu vou cortar. Digamos que eu tenho ali 50 metros de grama. Então ele vai pegar automaticamente o meu valor de R$ 2,66, que é o custo de cada metro de grama cortado, como vimos aqui, e vai multiplicar pela metragem. Então eu tenho aqui que o meu corte de grama vai ter um custo de R$ 133,31. Vamos inserir aqui mais um serviço. A plantação de flores. Então eu tenho que preparar o solo e também plantar as flores. Então são o código 3 e o código 4. Então o código 3. Preparação do solo para flores. Digamos que eu tenho um canteiro ali de 12 metros. Vamos copiar. Inserir células copiadas. Código 4. Vou plantar 15 dúzias de flores. Vou ainda podar uma árvore. Então vamos copiar. Inserir células copiadas. Poda de árvore é o código número 2. Uma árvore. Então já temos aqui, para a prestação de serviços, um custo de R$ 237,29. Aqui do lado, automaticamente, a planilha vai criando uma cópia do nosso orçamento, que pode ser impressa e entregue ao nosso cliente. Vamos em frente. Vamos agora ao tempo de execução para cada atividade. Então, para o código 1, eu vou ter corte de grama. Aqui é metro. E já me puxou ali os 50 metros, que é a quantidade. Eu tenho que, para cortar um metro de grama, eu levo 10 minutos, conforme definido aqui. Eu então irei consumir, para o corte da minha grama, 8 horas e 20 minutos. Esse valor aqui, de R$ 19,68, é a apropriação do meu custo fixo de R$ 935 ao meu serviço que será realizado. Vamos também aqui inserir os tempos para os outros 3 serviços. Vou copiar. E eu já vou inserir aqui 3 linhas. Então, o serviço 1 eu já tenho. Serviço 3, preparação do solo. Serviço 4, plantação de flores. E o serviço 2, poda das árvores. Então, da mesma forma que atribuí aqui os tempos para o nosso corte de grama, já definiu também para os outros tipos de serviço. Totalizando aqui 33 horas e 30 minutos. Que nos deu aqui um custo de R$ 79,10. Para o nosso serviço de jardinagem, deveríamos não ceder nenhum produto ou mercadoria. E caso assim o tivéssemos, faríamos aqui esses lançamentos. Também não temos aqui serviços terceiros envolvidos. Aqui o orçamento também nos permite lançar os outros custos, que poderiam ser comissões, média de inadimplência e outros valores. Que também não é o nosso caso. Lembrando, se você quer ver como preencher o orçamento completo, estamos deixando no final da apresentação o nosso vídeo com o passo a passo da utilização da nossa planilha. Então eu tenho aqui que o custo total desse nosso serviço está em R$ 356,39, que é a soma dos valores dos custos dos serviços, que seria os valores variáveis, mais o valor da apropriação do custo fixo. Se eu tivesse o fornecimento de algum material, ou seja, mercadoria ou produto, a planilha também já lançaria aqui este valor. Digamos, sobre esses serviços, incida um imposto de 3%. E agora, vamos definir qual é o percentual de margem de lucro desejado pela empresa. Vamos colocar aqui 20%. Esses 20% vai incidir sobre o valor dos nossos serviços, de R$ 356,39. Se nós tivéssemos aqui também materiais, vamos colocar aqui R$ 100 e colocar aqui 10%. A planilha irá lançar também os valores relacionados a essa condição. Como eu tenho aqui só serviços, eu vou deixar só 20% sobre este valor. Então eu tenho aqui que no orçamento total vai custar R$ 462,84. E o meu lucro será de R$ 92,57. Como colocado, automaticamente é criada aqui uma cópia do nosso orçamento,
com o resumo das totalizações. Nós temos aqui os serviços, o total de horas empregadas no processo, tempo estimado de execução em dias, ou seja, 33 horas e 30 minutos de trabalho corresponde, em média, 4 dias de trabalho. Materiais, eu não tenho nenhum valor. E fecho aqui com o total do nosso orçamento, de R$ 462,84. Como vimos aqui. Então agora podemos selecionar essa tabela, que seria o nosso orçamento, para o cliente. Podemos copiar, vir aqui na aba Orçamento, colar especial, figura. Agora eu posso vir aqui, em Arquivo, imprimir e fazer a impressão, dependendo da necessidade, de uma ou duas cópias. Uma para entregar para o cliente e outra para ficar no arquivo da empresa. Poderá então ser colocada a data do aceite do serviço com a assinatura do cliente e do fornecedor, formalizando assim o processo. A planilha já faz também automaticamente o registro daquele serviço para controles posteriores. Então tem aqui o número do orçamento, o serviço executado, o nome do cliente, seus dados, a data da validade da proposta, o valor total do orçamento e o número de horas estipulados para a prestação do serviço. Digamos que o aceite desse serviço seja no dia 27/9/2025. Nosso prazo, como nós vimos, é de 4 dias. Então, a previsão de entrega do serviço é para o dia 1º de 10/2025. Como controle interno, eu posso fazer aqui a data da efetivação do serviço. Digamos que seja no mesmo dia 27/9/2025. Então, nesse caso, nosso resultado foi o valor realmente estimado para o nosso serviço, de R$ 462,84. Mas digamos que eu atraso aqui 2 dias e faça a entrega no dia 3/10/2025. Então, ao invés de levar 33 horas e 30 minutos, eu acabei levando 50 horas e 15 minutos. Isso nos dá uma estimativa aqui de um custo real de R$ 694,26. Ou seja, eu teria aqui um prejuízo, supostamente, de R$ 231,42 pelo atraso do meu processo, que é apenas um valor hipotético, mas que pode servir de base para a empresa analisar como que está o seu processo de execução dos serviços ou de planejamento do seu orçamento. Algo pode também ocorrer o contrário. Eu posso entregar o meu serviço adiantado. Vamos colocar aqui dia 30/9/2025. Com isso agora, a minha estimativa de horas diminuiu. E o valor estimado agora seria de R$ 357,13. Teoricamente, eu teria aqui um ganho neste orçamento de R$ 115,71 por ter adiantado o meu serviço. Claro que existem aqui outros componentes que podem afetar esses valores, mas eles poderão servir, como já colocado, para fazer uma análise se nós estamos subestimando ou superestimando os tempos de execução dos nossos serviços. Cabe aqui ressaltar que se eu quiser deixar esse serviço aqui registrado para os meus controles, eu teria que fazer uma cópia desse registro. Então, eu vou aqui inserir uma linha, inserir, vou aqui copiar, colar especial valores. Uma vez que ao fazer aqui outro orçamento, ele irá puxar aqui para a primeira linha os novos dados que serão lançados. Então, aqui fazendo essa condição, eu mantenho o meu orçamento intacto. Mas digamos que eu não tenha ainda definido aqui a realização do nosso orçamento. Então, vou pegar aqui, da linha L até o final, e puxar para baixo. Com isso, eu poderia fazer, posteriormente, o lançamento desses valores aqui definidos. Para fechar aqui o nosso exemplo, vamos rapidamente fazer aqui mais um orçamento. Vamos limpar a nossa planilha. Vou tirar esse código. Vou tirar este código. Aqui também. Aqui também. Aqui o imposto também. Demais de lucro também. Ok, está zerada. Vamos então agora supor o nosso orçamento 02. E vai ser um plantio de grama. Eu vou mexer aqui nos outros dados para ganharmos tempo. Então aqui eu vou ter que a plantação de grama. Eu vou precisar preparar o solo e fazer a plantação. Então eu tenho o código 5 e 6.
Então seria 5. Preparação do solo para a grama. Digamos que eu tenho que plantar 100 metros de grama. Vamos inserir o nosso outro serviço. Código 6. A metragem é a mesma. Então eu já tenho aqui os custos do meu serviço, que totalizaram R$ 1.866,37. Vamos agora definir o rateio dos nossos custos fixos. Código 5. Copiar. Inserir células copiadas. Código 6. Já calculamos aqui também os custos fixos de R$ 275,46. Não temos materiais nem serviços de terceiros. O imposto aqui é os mesmos 3%. O percentual do meu lucro. Como eu tenho aqui um valor mais elevado, eu vou colocar aqui 15%, ao invés de 20%, como tínhamos colocado anteriormente. Então, isso vai depender dos critérios de cada empresa. Então, temos aqui, para o nosso orçamento auxiliar, nosso custo total de R$ 2.611,99, que é o valor encontrado aqui no nosso orçamento. Vou levar em média 116 horas e 40 minutos, o que nos deu aqui uma média de 16 dias de serviço. Outra situação que deve ser observada é a condição aqui da data de previsão do nosso serviço. No caso da nossa empresa, que trabalha com apenas 2 colaboradores, eles estarão envolvidos até o dia 1º de outubro com outro serviço. Então temos que ter cuidado de colocar aqui a data do nosso aceite em período posterior aos serviços anteriores. E agora eu tenho aqui, na nossa planilha de registros, vamos colocar aqui a data 02/10/2025, o meu relatório atualizado, inclusive com os totais dos serviços já programados, que daria R$ 3.074,83 e estaria consumindo em média 150 horas na prestação desse serviço. E aqui novamente poderíamos imprimir uma cópia do nosso orçamento da mesma forma que fizemos anteriormente. Colocamos aí um exemplo prático da utilização da nossa planilha para a definição de preços de um serviço, que permite fazermos os cálculos de todos os elementos envolvidos no processo, gerando com isso um orçamento automatizado com todos os elementos que irão compor os referidos serviços. E isso tudo de uma forma bem completa e com os preços mensurados de forma justa e assertiva. E finalizando, se ficou alguma dúvida, ou se você tem alguma colocação a fazer, já deixa aí o seu comentário. E se você gostou dessa apresentação, já nos ajude com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.